Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler em Êxodo os versos seguintes aos versos lidos pelo presbítero Zoênio. Em Êxodo capítulo 20, vou ler do verso 22 ao verso 26. Livro do Êxodo, capítulo 20, do verso 22 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor, na tua presença mais uma vez, nesse dia, no dia do Senhor. Em obediência à tua palavra, Senhor, nós nos reunimos de forma solene, de forma pública, para cantar louvores ao teu nome, te exaltar, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tua graça tem se renovado sobre as nossas vidas e ela é a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Te suplicamos nesse momento de culto que o Senhor condescenda mais uma vez em aceitar a nossa adoração, que os nossos cânticos e os nossos louvores sejam agradáveis, Senhor, à tua presença, de modo que perdão, Senhor, dos nossos pecados nos seja conferido nessa manhã também, porque temos a certeza, Senhor, de que justiça própria não temos, de que nos reunimos assim, cantamos e nos unimos para ouvir a tua palavra, confiados unicamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos e pelo Espírito Santo te suplicamos também, que teu Espírito, nesse momento, Senhor, de instrução da tua palavra, que ele me auxilie, me dê graça, dê sabedoria, para que a tua palavra seja anunciada, pregada com simplicidade, com sinceridade para a glória do teu nome. Que o teu Espírito, Senhor, dê aos irmãos a graça da compreensão, que ele aplique essa porção da tua palavra ao coração dos irmãos de acordo com as suas necessidades. O Senhor conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sonda mentes e corações. E não há ninguém, Senhor, que deixe de ser exposto à pregação da tua palavra, à realidade, Senhor, espiritual que contém nesses versos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, edifica, que os irmãos sejam fortalecidos, exortados, confortados, animados, a permanecerem no desejo sincero de servir-te, adorar, de acordo com o Senhor prescreve nas páginas da tua palavra inspirada e preservada pelo teu Espírito Santo. Senhor. Abençoa também aqueles que, porventura, estejam no nosso meio que ainda não se confiaram a Cristo, que não conhecem o Evangelho, que o Senhor os alcance, que o Senhor traga salvação nesta manhã, que o Senhor venha trazer luz a corações que se encontram ainda em trevas. Te peço ainda pelos enfermos, por aqueles irmãos que têm sofrido, padecido, que não podem estar conosco. Conforta-os, Senhor, consola-os, provê a eles tudo o que é necessário para o conforto deles e, especialmente, Senhor, cuida da alma deles, para que eles não venham a blasfemar contra o Senhor, mas que venham ser gratos e sentir a alegria da salvação que o Senhor lhes tem confiado. Seja conosco, Senhor. Abençoa todos nós aqui presentes nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, depois de mais de um mês
interrompendo o livro de Êxodo, por causa dos estudos que nós tivemos com vistas à recepção de novos membros, que ocorreu no domingo passado. Hoje, nós retornamos ao livro do Êxodo, a exposição que temos feito no livro de Êxodo. Não sei os irmãos, mas eu particularmente já estava com saudade do livro. Para mim é confortador e muito edificante ver os princípios da nossa religião. Eu lembro aos irmãos que quando lemos e estudamos o Antigo Testamento, estamos sim estudando a história do povo de Deus, a história da igreja, a história do nosso povo, né, da família de Deus, na qual o Senhor nos inseriu por causa da sua graça e da sua misericórdia. Nos últimos sermões que nós estivemos pregando aqui, nós estivemos expondo os versos que o presbítero Zoênio leu há pouco com os irmãos, os 21 primeiros versos desse capítulo 20 do livro de Êxodo, onde tivemos a graça de passar um bom tempo considerando os 10 mandamentos da lei do Senhor. E no último sermão, nós consideramos os versos 18 a 21. Na verdade, o povo de Israel, aqui nesse contexto, se encontra na região de Refidim, depois de ter saído do Egito, pela operosidade da mão do Senhor Deus, tirou o povo de Israel sob o comando de Moisés, até que eles chegaram àquela região de Refidim, onde se reuniram ao redor do Monte Sinai e ali estão cultuando a Deus em um certo sentido, porque Deus havia dito a Israel ainda no Egito que tiraria Israel do poderio do rei do Egito, de Faraó, para que então fosse ao deserto para cultuar a Deus. Aprove a Deus, na sua providência, conduzir o povo àquele monte. E Moisés subiu até aquele monte. Antes de Moisés subir, ou melhor, quando Moisés sobe, o povo, no capítulo 19, só para lembrar os irmãos o contexto, o povo está ali ouvindo o clangor de trombetas, o povo experimenta ali, tem a experiência de ouvir barulho, trovões, relâmpagos, e o monte estremece, o povo está estremecendo, porque Deus está falando com o seu povo. Deus está revelando a sua vontade, né? Está ordenando a Israel, então, ou melhor, está indicando a Israel o modo como Israel deve viver daqui para frente, já que esse povo é povo de Deus, é o filho primogênito do Senhor, foi a linguagem que o próprio Senhor usou para fazer referência a esse povo. E depois de Moisés ter ouvido os 10 mandamentos, nós lemos nos versos 18 e 21 que o povo pediu a Moisés que o Senhor não falasse com ele, mas eles pediram que Moisés servisse de intercessor ali. Era natural, por todo o esplendor, que eu disse aos irmãos, quando nós estamos lendo a narrativa, nós temos a tendência de ver uma figura bela, uma figura bonita, com seu esplendor, mas a verdade é que o povo estava temendo ali, o povo tremia também de temor diante de Deus, porque esse Deus que está falando é um Deus santo, é o Deus que não tolera iniquidade, é um Deus que está se revelando como povo. Ele acaba de dar as 10 palavras, né, os 10 mandamentos para esse povo, para que o povo viva de forma santa. Depois de ouvir essa lei, o povo diz, nós não queremos, Moisés, que o Senhor fale conosco, mas fala tu conosco. E eu disse aos irmãos que ali Moisés, então, é nos apresentado como um tipo de Cristo, porque o único intercessor entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Ele é o intercessor, o único intercessor. Moisés é tipo aqui, Moisés é colocado debaixo do plano eterno de Deus, na revelação, na história da salvação, é colocado como líder de Israel, como um pastor de Israel nesse sentido, não é? E ainda aparece como intercessor aqui. Agora, quando nós vamos iniciar o estudo desses versos que li com os irmãos, aqui nós temos, irmãos, uma nova série dentro do livro de Êxodo, uma nova sessão que se inicia aqui no versículo 22 do capítulo 20 e vai até o versículo 19 do capítulo 23. Essa sessão é chamada por alguns de livro da aliança, ou livro do pacto, porque essa é a expressão que aparece no versículo 7 do capítulo 24, quando Moisés estará ainda dando instruções ao povo. E aqui nessa nova sessão, nós encontraremos leis instituídas pelo Senhor Deus, é Deus quem fala com Moisés, retorna, volta a falar com Moisés, e o Senhor então
instituir leis. Essas leis são religiosas, essas leis são morais e essas leis são sociais. Na verdade, nós temos aqui aplicações práticas dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos eles são bem simples, né? São diretos e são simples. Mas a partir daqui, Deus como que ensina o seu povo a como praticar aquelas 10 leis. Só para que os irmãos possam observar o que eu acabei de dizer, olhem para o verso 12 do capítulo seguinte, do capítulo 21, onde nós lemos: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Isto é, Deus está se referindo aqui ao 6º mandamento: não matarás. No verso 15 e no verso 17, no verso 15 nós temos: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Verso 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. A referência é ao 5º mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe. No capítulo 22, no verso 2, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer quem o feriu, não será culpado do sangue. Verso 1, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. A referência ao 8º mandamento: não furtarás. No capítulo 23, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. O 9º mandamento. E no verso 17, nós temos a referência ao 4º mandamento: a guarda do dia do Senhor. Então, só para mostrar aos irmãos, de forma geral, como essas leis elas estão diretamente ligadas aos 10 mandamentos. É como se Deus estivesse, repito, ensinando o povo de Israel, dizendo: olha, é assim que vocês vão cumprir essas leis. Vocês terão que agir assim a partir daqui desse momento. É válido lembrar que essas leis aqui, irmãos, elas têm princípios eternos, né, para a igreja. Porque nós estamos ainda naquela dispensação antiga da graça. A graça de Deus é manifestada porque Deus está condescendendo em falar com o povo, ele se rebaixa nesse sentido, né? Ele se diminui, ou ele se esvazia, né? Nesse sentido em que ele condescende em falar com o povo. O povo ainda está nessa condição da antiga dispensação. Então, há peculiaridades, obviamente, que dizem respeito aqui à época, à questão cultural, e que nós não poderemos levar ao pé da letra, não poderemos trazer ao pé da letra para a nossa época. E isso, em muitos aspectos, eu vou estar explicando no decorrer do sermão e das pregações daqui por diante. Mas os princípios são, os irmãos já vão ver hoje mesmo, os princípios são válidos para nós até hoje. Por exemplo, aqui nesses versos que eu vou estar falando agora, nesse primeiro momento em que Deus quer ensinar a forma prática de obedecer os mandamentos, o Senhor traz de início uma lei religiosa. A preocupação do Senhor, força de expressão, né? A intenção do Senhor, o propósito do Senhor é ensinar Israel a cultuá-lo, como é que Israel deve cultuar a Deus. E ele faz aqui referência, o Senhor revela a Moisés a verdade acerca do culto, mais especificamente com relação aos altares, como é que Israel deverá adorar ao Senhor com os seus altares. Os irmãos vão observar que aqui, e são esses os 3 elementos que nós veremos hoje, os altares, de acordo com a ordem do Senhor, eles têm que ser sem imagem, não pode haver imagem nos altares que Israel construirá ao Senhor. Os altares têm que ser de terra ou na terra, pode ser lido na terra também, no solo, e eles não podem ser confeccionados com pedras lavradas, ou de forma positiva, eles devem ser construídos com pedras simples, não com pedras talhadas, nem com pedras cortadas. Nós vamos considerar esses versos de forma breve sobre o tema altares, que é disso que o Senhor está falando. O Senhor, repito, quer ensinar Israel a forma como a igreja, nessa dispensação, deve se aproximar do Senhor, deve adorar ao Senhor. Moisés tinha, irmãos, se chegado à nuvem escura onde Deus estava, no versículo 21. Moisés fala ao povo, ele retorna à nuvem, porque Deus irá falar com Moisés. Deus quer continuar a sua revelação, a revelação da sua vontade. Isso significa, então, que as palavras que nós temos são palavras do Senhor e não palavras de homens. O Senhor diz: eu falei com vocês. Eu falei com vocês dos céus. Eu vos falei dos céus, como nós
vimos nos versículos anteriores, incluindo o capítulo 20 todo. Quando nós lemos que o Senhor fala com Israel dos céus, irmãos, nós temos então essa maravilha da condescendência de Deus. Agora, o que Deus tem falado a Israel até aqui? Tem dado os mandamentos. Deus tem demonstrado o seu poder com toda aquela pompa, com o estremecer, com o barulho, com os trovões, com os relâmpagos. Deus tem mostrado a sua maravilha. Mas eu lembro de um versículo em Neemias, quando Neemias faz referência ao Monte Sinai, e no capítulo 9 do livro do profeta Neemias, nós lemos: desceste sobre o Monte Sinai, do céu falaste com eles e lhe destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então, eu uso esse verso para tentar resumir o que Deus tem, à luz da própria Escritura, o que Deus tem feito a Israel até aqui, quando apresenta os mandamentos e quando fala com Moisés. Na linguagem de Neemias, o Senhor tem dito, tem dado juízos retos, o Senhor tem dado leis verdadeiras e ele tem dado estatutos e mandamentos bons. Nós nos lembrarmos de outras passagens bíblicas, podemos afirmar que os mandamentos do Senhor, os quais Israel acaba de receber, não são mandamentos pesados, não são mandamentos injustos, não são mandamentos impossíveis de serem cumpridos. Né? A lei do Senhor não está longe de vós, está próximo de vós. É verdade que, pela capacidade do povo, como filho de Adão, é impossível seguir a lei de Deus. Quando nós dispomos os 10 mandamentos, a cada mandamento nós concluímos o sermão chamando a atenção para a realidade de que nós pecamos contra os 10 mandamentos e precisamos da graça de Deus. Então, a capacidade própria não há. Mas, quando iniciei o estudo dos 10 mandamentos, eu disse aos irmãos, Deus não está apenas ordenando que nós não tenhamos deuses diante de nós, que nós não furtemos, que nós não mintamos. Não apenas isso, mas ele está prometendo também ao seu povo que o seu povo não furtará, o seu povo não terá outros deuses, o seu povo não mentirá. Por quê? Porque o povo deve refletir a glória de Deus, a santidade de Deus, e esse Deus que está falando à igreja é um Deus que não mente, é um Deus que não furta, é um Deus que não rouba, é um Deus perfeito, e a igreja deve andar nesse caminho, nessa trajetória, nessa senda que Deus mesmo tem preparado para o seu povo. Então Deus está falando com o seu povo. A voz é de Deus, irmãos, e por isso não há necessidade nenhuma de outros deuses. É por isso que nós encontramos aqui no verso 23, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. A palavra deuses aqui é conhecida dos irmãos, é Elohim, que pode ser compreendido também como governantes, juízes, autoridades ou seres divinos. A ideia, irmãos, então, é de supostos líderes divinos representados por imagens, seja de ouro ou de prata. Deus não tolera nenhum tipo de idolatria. O Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Senhor que está acima de tudo e acima de todos. Essa ordem de não fazer deuses de prata nem de ouro, ele está diretamente ligado aos 2 primeiros mandamentos. Porque o Senhor tinha dito, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A glória do Senhor é imensa, Israel tem visto isso. A glória do Senhor é infinita. O Senhor Deus é o Senhor Yahvé. É aquele que se apresentou no capítulo 3 de Êxodo a Moisés como o Eu Sou. E eu tenho enfatizado aos irmãos que o Eu Sou não diz respeito apenas à transcendência de Deus, mas diz respeito também à manifestação de Deus e à presença de Deus com o seu povo, que no Novo Testamento, na sua plenitude, ele se revelaria como Emanuel, Deus conosco. É o mesmo Eu Sou que se apresentou a Moisés no capítulo 3. É este Senhor que está acima de tudo e de todos, que transcende todas as coisas. É esse Senhor que deve ser adorado. Por causa da sua glória, por causa da sua transcendência, por causa da sua infinitude, ele jamais pode ser adorado junto ou por meio ou através de uma imagem de escultura. Quando nós vimos os 2 primeiros mandamentos, onde Deus proíbe, não é, uma adoração a outro Deus e proíbe a confecção de imagem, nós vimos que Deus proibia qualquer tipo de imagem
com vistas à adoração. Nenhuma imagem pode ser adorada. Inclusive, nem a sua própria imagem. Deus não tolera que uma imagem dele seja feita, que alguém adore essa imagem, porque isso seria diminuir a glória de Deus. Seria como se o homem, na sua insanidade, tentasse encaixar Deus naquela forma. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz que o ídolo não é nada. E o ídolo não tem poder para nada. Né? Quando ele ensina a igreja acerca da realidade de que não se deve comer carne sacrificada a ídolos. Ele diz o que é o ídolo. O ídolo não é nada. Mas Paulo, naquele mesmo contexto, ele afirma que por trás da idolatria há uma adoração a demônios, porque são os demônios e é o diabo que influencia a cegueira espiritual que conduz o homem nessa realidade de trevas a se prostrar, a adorar, a venerar, a respeitar qualquer tipo de imagem. Na mente do Senhor, que é santa, e a igreja deve refletir isso, a igreja deve compreender isso, não tem espaço para uma manifestação visível de Deus que possa ser adorada. É verdade que Deus se manifestará de forma visível na pessoa de Jesus Cristo. Não é por isso que Deus proíbe todo tipo de imagem. Ele se manifestará na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, aquele que habitou entre nós, como diz o apóstolo João. Mas ainda que Deus não tolera, então, essa manifestação visível por meio de uma imagem. Pelas características simples de uma imagem que qualquer criança pode entender. O salmista, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o Salmo 115, é bem conhecido nosso também, e ali ele diz, prata e ouro são os ídolos deles, ele fala das nações, no verso 3 ele diz, por que dirão as nações onde está o Deus deles? E no verso 3 ele diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro, verso 4, são os ídolos deles, daqueles que não fazem parte da nação de Israel, que não fazem parte da igreja, que não fazem parte daqueles que receberam a revelação da parte de Deus. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Qualquer criança pode aprender essa realidade. Um papai e uma mamãe pode dizer, está vendo essa imagem, meu filho? Ela tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Não há sentido nenhum em adorá-la, pois não há vida nela, não há manifestação nenhuma de vida nela. Ela é um pedaço de madeira, ou um pedaço de gesso, ou um pedaço de ouro, ou um pedaço de prata, feito pela mão do artista. Para Deus e para a igreja que compreende a revelação de Deus, fazer uma imagem e se prostrar diante dessa imagem é, na verdade, fruto de uma insanidade. O profeta Isaías, ele descreve a obra do artista e ele até usa uma linguagem até sarcástica, num certo sentido, no capítulo 44, quando ele mostra a loucura do artífice. Isaías 44, verso 9. Todos os artífices de imagem, de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, diz Isaías. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se em todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Ele diz, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Quando Paulo prega diante dos filósofos, né, ele diz, o nosso Deus não habita em casa, em templo feito por mãos de homens. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Mas esse homem sem entendimento, ele cria uma imagem que pode ser colocada dentro de uma casa, dentro de uma caixa, em cima de algum balcão, debaixo de alguma cadeira, debaixo de alguma mesa, e então ele passa a adorar
aquela imagem. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se esquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Não sabem, diz o profeta Isaías, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer, metade queimei, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? E o profeta conclui, tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? A imagem de escultura jamais pode auxiliar o homem na adoração junto a Deus. É ilusão do homem tentar criar artifícios para a sua adoração. Deus está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 22 a 26, ensinando a Israel o modo como Israel deve se aproximar dele. Ou de outra forma, Deus está ensinando a Israel como é que o homem pode ser aceito por Deus. Como é que o culto que ele prestará a Deus será aceito. Por isso, então, nós encontramos a lei especificamente sobre a construção dos altares. Verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Altar. O altar é uma figura comum no povo de Israel e é comum também a nós, porque nós encontramos a confecção de um altar na época ainda de Noé. Quando Noé sai da arca, e então ele quer adorar a Deus, e ele constrói e dirige um altar. E ele sacrifica naquele altar holocaustos, que é um tipo de sacrifício que aparece também aqui no nosso texto. Lembra, os irmãos? E essa ideia de altar, a realidade para qual o altar quer apontar é para a vítima do altar. Não existe um altar sem vítima. Pelo menos é a ideia geral do Antigo Testamento. Não existe um altar sem vítima. Embora às vezes encontremos apenas a confecção de altar quando olhamos para Abraão. Abraão, enquanto peregrinava, onde ele chegava, ele cultuava a Deus e ele erigia um altar também. Às vezes não há referência de vítima no altar, porque está implícito. Um altar só pode ter valor se houver a vítima sobre ele. Pois então, Noé edifica o altar, logo depois. Ali no capítulo 8 de Gênesis, é dito que o Senhor sentiu o cheiro da oferta de Noé. O Senhor aceitou a oferta de Noé, a adoração de Noé, porque ele sacrificou holocaustos. Aqui nós temos, no verso 24, dois tipos de ofertas, os holocaustos e as ofertas pacíficas. Os holocaustos eram considerados por Israel como sacrifício expiatório, sacrifício de perdão, de aceitação total diante de Deus. Os holocaustos consistiam em uma queima total do animal que era colocado sobre o altar. A simbologia, o significado dessa oferta, onde o animal era totalmente queimado, era totalmente destruído, era exatamente essa, de que o adorador era aceito plenamente diante do Senhor Deus. Era necessário que esse animal fosse morto para que o sangue dele fosse derramado. O autor dos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus mesmo foi quem estipulou na antiga dispensação essa forma de ser adorado. Era necessário que o animal fosse morto para que o adorador, então, fosse aceito diante de Deus. E o princípio desse sistema de adoração, né, desse sistema cultico, dessa forma cultica, ocorre lá no início ainda de Gênesis, no momento pós-queda, né? Quando Adão e Eva caem, quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor, quando Adão
deliberadamente escolhe pecar contra Deus. Então, eles tomam folhas de uma árvore para cobrir a sua nudez, mas o Senhor mata um animal e cobre, então, a nudez de Adão e Eva com uma pele de um animal. O animal é morto, então, essa é a compreensão teológica de que ali, então, nós encontramos o princípio desse sistema cultico de um animal que deverá ser morto, que, na verdade, aponta para o que o apóstolo João nos apresenta no início do Evangelho. Nós vimos domingo passado aqui, no testemunho de João Batista. Quando o Cristo está passando, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista e o apóstolo João, relatando isso, conclui que Cristo é o cumprimento de todas aquelas figuras do Antigo Testamento, inclusive desses sacrifícios. Os holocaustos, voltando aqui, eles eram, o animal era totalmente destruído, totalmente queimado, simbolizando essa aceitação total da parte de Deus com relação ao pecador. Já as ofertas pacíficas, elas não eram, os animais, quando eram ofertados e eram colocados sobre o altar, eles não eram totalmente destruídos. Algumas partes deles eram destruídas. A gordura ao redor do intestino, os rins, o fígado e um pedaço do rabo da ovelha era queimada. Uma parte era queimada e a outra parte, uma parte era destruída, a outra parte não. E essa outra parte que não era destruída era o adorador e aquele que ofertava, eles se alimentavam daquele restante do animal, né, do boi, simbolizando, então, uma comunhão, porque essa figura da mesa de alimentar-se junto é uma figura de comunhão. E uma vez que esses adoradores eles se reuniam para comer, simbolizava a comunhão, mas muito mais do que uma comunhão entre eles, uma comunhão com o Deus que eles estavam adorando. Daí a ideia de oferta pacífica. Então, esse pecador que está numa condição de inimizade contra Deus, agora, com esse sacrifício, ele agora está em paz com Deus. Daí a oferta pacífica, ele é reconciliado com o Senhor, seu Deus. Nos holocaustos, a simbologia é de que ele é aceito totalmente, e nas ofertas pacíficas, ele tem paz com Deus. Esse sistema de culto por meio de sacrifícios, ele vai ser melhor desenvolvido no capítulo 29 e no capítulo 30 aqui de Êxodo, e também no livro de Levítico e no livro de Números. É lá que nós encontramos várias e várias regras concernentes a essa forma cultica, a essa forma de adorar ao Senhor. Penso que para nós basta nós entendermos até aqui, porque senão gastaríamos muito tempo olhando ainda outros textos. Mas, antes de nós partirmos para a última consideração, o que ocorre aqui? Qual é o papel desses animais aqui? Esses animais, nessa dispensação, à luz da nova dispensação que nós temos, eles estão fazendo o que aqui? Eles estão no lugar daquele que deve interceder entre Deus e os homens. Eles estão, esses animais e essas ofertas, estão no lugar daquele que será morto, daquele que reconciliará o homem com Deus, daquele por meio de quem o homem pode ter paz com Deus, aquele por meio de quem o homem pode se tornar amigo de Deus, ter intimidade com Deus, uma aproximação com o Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que os hebreus aqui, Moisés aqui e os judeus, eles não têm essa luz que nós temos. Nós não podemos afirmar se eles entendiam isso de fato. A verdade é que nós agora, que estamos olhando para o texto, nós conseguimos ver Cristo aqui, colocado pelo Espírito Santo, com a pena de Moisés, nesse texto, para que nós entendamos então que essa forma cultica, simbólica aqui, Deus quis fazer assim, na sua providência, na sua economia. Ele quis administrar a antiga dispensação assim. Há várias peculiaridades ali. Os irmãos devem lembrar que para que algum homem fosse aceito nessa dispensação por Deus, ele teria que fazer parte dessa nação, ele teria que ser circuncidado, ele teria que fazer parte desse povo. Depois que Deus instituir a terra, os homens deverão ir àquela terra, mas na nova dispensação é a dispensação do Evangelho universal por meio de Cristo, mas por meio da igreja também, com alguns meios, com alguns sacramentos, por assim dizer, instituídos pelo próprio Cristo na nova dispensação. Então Deus está, irmãos, ordenando aqui a forma como ele deve ser adorado, o modo como o homem se aproxima dele. O homem não pode criar um altar a qualquer modo, o homem não pode
pegar qualquer animal, nós vamos encontrar em Levítico várias regras, o animal tem que ser perfeito, não pode ter defeito, enfim. Mas o princípio aqui o homem não pode adorar a Deus de qualquer modo. Ele não pode criar um altar ao seu modo, ele não pode oferecer um animal ao seu modo, ele precisa obedecer a Deus, porque Deus está dizendo: a forma pela qual vocês serão aceitos por mim é assim. Vocês deverão trazer o animal, destruir o animal, ou parte dele, e então isso vai simbolizar a aliança que eu tenho com vocês, a comunhão que eu tenho com vocês. Deus promete, por meio dessa adoração, ou por meio desse modo, estar presente com eles, quando ele diz: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. É o eu sou quem está falando, é o Emanuel quem está falando é aquele que disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei com eles. É a igreja que está sendo instruída aqui nesse momento. O culto é instituído por ele mesmo, então. E ele diz no verso 25: se me levantares o altar de pedras, não o farás de pedras lavráveis, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Esse versículo está junto com o verso 23, irmão. Porque Deus ordena que não se corte pedra, que não se use ferramentas para moldar a pedra. Tinha que ser pedra bruta. Por quê? Porque Deus, conhecendo a intenção do coração do homem, a tendência natural pecaminosa que temos, a idolatria, Deus proíbe que o povo, então, venha a modular uma pedra à imagem de alguma figura, quer esteja acima dos céus, debaixo da terra, no mar, como o mandamento nos ordenou. Uma vez que alguém pegasse uma ferramenta e moldasse aquela pedra e fizesse em forma de alguma criatura, a tendência natural pecaminosa do homem era que ele se inclinasse. E Deus, gracioso, soberano, conhecedor do íntimo do coração humano como ele já, como um pai amoroso que cuida do seu filho, que não quer que seu filho peque, ele mesmo já prescreve, já proíbe que Israel não faça nenhuma imagem desse tipo. Mais tarde ele vai ordenar que se confeccione no tabernáculo, se ponha elementos, mas agora não. Deus está conduzindo a sua igreja, Deus está dando início à sua igreja nesse sentido, então ele está lutando, dando uma expressão humana aqui, ele está envidando esforços para evitar que o seu filho peque. Não é esse voto que nós fazemos quando trazemos nossos filhos ao batismo? Vocês prometem, pai e mãe, que vão envidar todo esforço para evitar todo mal aos seus filhos? Pois é isso que Deus está fazendo com Israel. Então não façam nada disso para que vocês não venham pecar. Quando nós lemos o verso 26, nem subirás por degrau o meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta, Deus quer livrar Israel também do pecado da sensualidade. As partes íntimas do adorador, genitais do adorador, não deveriam ser expostas. Não que a nudez seja pecado em si. A nudez não é pecado em si. A nudez, antes de dizer que a nudez não era pecado, que não é pecado em si, era comum nas religiões dessa época, religiões pagãs, e até hoje, penso, as religiões que não são verdadeiras, que não seguem o Deus verdadeiro, é comum que elas exponham a nudez. A nudez é até parte do culto. A sensualidade, a promiscuidade. Mas, como eu dizia, a nudez não é pecado em si. Só que, biblicamente falando, a nudez ela é uma realidade própria de uma intimidade entre o homem e a mulher. A nudez ela é própria para a relação sexual lícita. Significa que apenas para a forma como Deus ordena que seja, entre uma mulher que tenha um compromisso, que sejam casados e que se amem, que amem um ao outro. Nesse contexto, a nudez não tem pecado nenhum. Mas no culto, a nudez não cabe. E nem a sensualidade, porque a sensualidade leva à prática sexual ilícita. A sensualidade vale dentro do casamento também. Dentro do casamento, da realidade do casamento, entre o homem e a mulher, eles têm a liberdade que nós conhecemos. Mas num culto a Deus não cabe imoralidade, não cabe sensualidade, não cabe nudez. Bom, irmãos, vamos às lições dos versos que nós acabamos de considerar agora. A primeira lição, nós olhando para
essa ordenança que Deus dá de que não se faça imagem, nós entendemos e tiramos essa lição de que o Senhor, Deus não deve ser comparado de forma nenhuma, em nenhum momento, com alguma imagem. Deus não, como eu disse quando estava pregando, fazer uma imagem de Deus é limitar a sua glória, é limitar o seu poder, é limitar a sua grandeza. E é então diminuir o próprio Deus. As imagens, sejam elas de ouro, de prata, né? Talvez as coisas mais valiosas que tem, são uma ofensa a Deus e nunca servem de auxílio na adoração. Nunca. Pelo contrário. Deus mesmo disse, Deus diz aqui no início, dirá por meio dos profetas, eu não divido a minha glória com ninguém. A minha glória é única. Deus não nas três pessoas da Trindade Santa, obviamente. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus único, Deus verdadeiro, Deus único. Ele não divide a sua glória. Uma imagem, o que é simples para nós, né? Os nossos filhos. Para aqueles que não conhecem o Evangelho, como alguns de nós não conhecíamos antes. Parece uma coisa difícil de ser entendida. Mas é tão simples à luz da Escritura. É simples porque Deus nos alcançou com o seu Evangelho. Deus fez a luz do seu Evangelho brilhar na nossa mente e no nosso coração. E nos deu discernimento de entender que as imagens não podem nos conduzir a Deus de forma nenhuma. Jamais. O nosso Deus é Deus invisível, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O que não nos dá o direito de fazer uma suposta imagem de Jesus e nos prostrarmos diante dela. Obviamente que não. Não é? Por vários motivos. Porque Deus proíbe, porque nós não... Bom, isso é o suficiente, não é? Deus proíbe. Mas se nós puxarmos um pouco para a razão, nós nem sabemos como nosso Senhor Jesus Cristo era, de fato. Não há imagem nenhuma que possa descrever o Cristo das Escrituras. A imagem que nós temos dele é um homem de dores, que a Bíblia revela, um homem de dores, que padeceu, sofreu na cruz por nós, não é? Mas que ressuscitou ao terceiro dia, é glorioso, está à destra de Deus, intercedendo por nós agora. O nosso Cristo não é mais aquele morto, triste, mas é aquele que está junto ao Senhor Deus, ao Pai, intercedendo por nós, está presente conosco na igreja, está sendo adorado por nós com alegria, não é? Os anjos e a igreja e todas as criaturas louvam a Deus e engrandecem o Senhor na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisamos de nenhum tipo de imagem que nos supostamente auxilie nessa adoração. Segunda lição é que o culto ao Senhor deve ser realizado com santidade e sem sensualidade. Eu penso que para nós, me refiro a nós aqui, a nossa congregação, dificilmente nós cairemos no pecado da idolatria nesse sentido de imagem de escultura. Não é? Pelo tempo de evangelho, pela própria história, por nós termos a herança protestante. Não é? Eu penso que dificilmente, não vou dizer que é impossível, porque, enfim, mas dificilmente nós cairemos no pecado da idolatria por meio de imagem de escultura. Agora, quando diz respeito à nudez, à sensualidade, não é? Aí nós devemos vigiar. A nudez também penso que é difícil. Alguém está totalmente desnudo. Mas a sensualidade, irmãos, ela pode entrar na igreja se nós não vigiarmos. Através dos nossos gestos, através das nossas roupas, né? Então devemos compreender à luz dessa revelação aqui que Deus ordena a santidade, que o culto a Ele não pode ser feito por meio de nenhum outro auxílio, porque nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que intercede por nós, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, nós temos o Deus Pai presente conosco, nós temos o único Deus verdadeiro, Trino, presente no nosso meio. Não precisamos absolutamente de nenhum auxílio, seja ele qual for. E no que diz respeito à santidade, nós temos que levar a sério também essa graça que é. Nós somos santos. Deus nos deu, nos criou, Deus nos fez para que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Não apenas no que diz respeito a um culto solene, público no dia do Senhor, mas uma santidade constante na vida. Esse é o nosso culto que nós prestamos
a Deus um culto de santidade. A sensualidade, ela não cabe em local de adoração. Ela não cabe em local onde Deus deve ser reverenciado, onde Deus deve ser adorado, onde Deus deve ser exaltado. A sensualidade é algo pecaminoso e Deus não tolera essa iniquidade. Ele não tolera ajuntamento solene misturado com iniquidade. Quando Ele ordena que a igreja o adore, Ele ordena que o adore da forma como Ele revela. Ele deve ser adorado por meio de Cristo e Ele deve ser adorado em santidade. A terceira e última lição, na verdade, é uma junção das duas. Uma pergunta que eu faço: como adorar a Deus? Então, acabei de responder agora, nós adoramos a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os holocaustos e as ofertas pacíficas, às quais Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, faz referência aqui, no finalzinho do capítulo 20 de Êxodo, nós vemos sim Cristo Jesus. A oferta foi totalmente destruída. A oferta simbolizava, os holocaustos simbolizavam a entrega total do pecador. As ofertas pacíficas, a comunhão, a paz do pecador com Deus. Pois como adoramos a Deus, se não unicamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele foi destruído na cruz do Calvário, ele foi abandonado na cruz do Calvário, ele experimentou o inferno porque ele foi abandonado por Deus. Deus, por que me abandonaste? Foi o grito dele na cruz. Ele foi destruído nesse sentido, ele foi aniquilado nesse sentido, para que nós, pecadores, fôssemos aceitos diante de Deus e totalmente aceitos. Porque por meio de Cristo nós não temos parte da nossa vida dada a Deus. Quando nós confiamos a Cristo a nossa vida, quando nós depositamos nele a nossa total esperança, então nós somos totalmente aceitos por Deus, por meio de Jesus Cristo. E quando participamos e quando olhamos para as ofertas pacíficas, nos lembramos da comunhão que temos com Deus, onde podemos nos assentar junto ao Senhor. A mesa do Senhor é um sacramento do Novo Testamento instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que dá essa ideia de comunhão. Nós temos comunhão com Deus e nunca é demais lembrar, nós temos comunhão também uns com os outros. É porque o povo é um. É esse povo que deverá caminhar, é a igreja que Deus está conduzindo para a terra prometida. Aqui, nessa dispensação, para Canaã. Para nós, na nova dispensação da graça, para Canaã celestial, para a Jerusalém celestial, irmãos. Então, só podemos ser aceitos por Deus, né, por meio de Jesus Cristo. Agora, nessa dispensação, nós não precisamos mais de altares. Nós não precisamos mais de sacrifícios, de holocaustos, de ofertas pacíficas e de outros sacrifícios que serão ainda instituídos aqui na narrativa da redenção. Por quê? Porque de uma vez por todas, como diz o autor dos Hebreus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu na cruz do Calvário. Agora basta apenas a nós irmos até ele, confiarmos nele para sermos reconciliados com Deus, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda epístola, capítulo 5, versículo 19. Então, louvemos a Deus, irmãos. Nós, a igreja do Senhor, não é que temos sido reconciliados com Deus, a igreja tem sido reconciliada com o Senhor por meio de Cristo. E se alguém no nosso meio não conhece o Senhor, não se entregou a Cristo ainda, entregue a sua vida a Cristo. Vá a Cristo. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem possa ser aceito diante de Deus. Não há necessidade de imagem, não há necessidade de nenhum outro recurso, não há necessidade nem mesmo de altares, como acabei de dizer aqui, instituídos na antiga dispensação, mas agora basta ir a Cristo. Cristo está vivo, Cristo está no nosso meio, Cristo é o cabeça da igreja, se faz presente no mundo por meio da igreja, está na igreja. Vá a Cristo, ore a Cristo, entregue a sua vida a Cristo, confesse os seus pecados a Deus, para que o Senhor, então, o aceite por meio de Cristo, o reconcilie e lhe dê a paz que todo crente conhece, não obstante todas as mazelas do mundo, não obstante nós mesmos, mas nós conhecemos a paz que só o Senhor pode dar por meio de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o nome do Senhor, depois vou